Muito boa noite, sejam bem-vindos ao culto do Evangelho no Lar de número 62. E dois. Oi, pessoal, boa noite, boa noite. Ó, eu vi que a Rua Irmã do Galo acabou de entrar. Ei, Paula, querido, já vi também. Paulinha, As fotinhas conhecidas. Boa noite, gente. Boa noite, boa noite. O Galo agora também entrou. Jesus nos abençoe, nos guarde Ah, e nos guie. boa noite, boa noite. Bom, gente, quem já tá entrando, boa noite. A Paula colocou boa noite. Bom, gente, quem já tá entrando, se puder nos dizer se se o som está funcionando bem, se vocês estão nos ouvindo bem, a gente agradece. Tá O ótimo. Galo também falou. Alguém colocou tá ótimo? Eu não li. Eu acho. Boa noite. Som perfeito, maravilha. Acho que foi a Carla Fábio, maravilha. Obrigado, Ei, querida. Carla. Bom, gente, então nós estamos iniciando o culto de número 62, como o Geraldinho disse. Nós estamos, para quem está chegando hoje, passando pelo texto do Evangelho segundo o Espiritismo, numa dinâmica bem simples, sequencialmente, tocando nos tópicos e trazendo comentários. Nós gostamos sempre de lembrar que é a dinâmica do culto do Evangelho no lar, então é sempre bom deixar um copo d'água, uma jarra d'água, principalmente para quem está precisando de algum auxílio na saúde física, algum auxílio orgânico. Nossa, que pontinho. Exatamente, ao 10º encontro. Sempre acreditando que nós recebemos aquilo de que os nossos espíritos precisam. Você quer falar alguma coisa? Não. Bom, gente, então eu vou fazer uma prece e depois da prece nós entramos propriamente no texto do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu gostaria de dizer ainda que nós estamos no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo e nós estamos nas instruções dos Espíritos. É um parágrafo longo, é uma instrução de Santo Agostinho bem longa e nós estamos no parágrafo que começa com o dizer não desprezeis. Então vamos à prece. Nosso Deus, nosso Pai, de infinito amor, de infinita misericórdia, de infinita justiça, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Em nome de Jesus, nós todos nos reunimos aqui, nesta hora, rogando sempre ao nosso Mestre, de amor e bondade, o meigo Nazareno, as suas bênçãos e nosso favor, rogando sempre, Jesus, na verdade, implorando aqui sempre a tua presença em nosso meio. Nós precisamos sempre, Jesus, do Senhor ao nosso lado. Nós precisamos, nesse caminho apertado do cristianismo, sentir que nós não estamos sozinhos e que o Senhor sempre está próximo, que as tuas mãos estão segurando as nossas, porque sem ti, Mestre, certamente nós não conseguimos. Então vem, Senhor, vem estar em nosso meio, dentro das nossas possibilidades. Nós arrumamos tudo aqui para te receber hoje e nós estamos muito ansiosos pela tua presença, te dizendo sempre de joelhos, Mestre, que as nossas almas anseiam por ti, como terra seca anseia por água. Ainda, Jesus, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós, por todas as bênçãos, por todo o auxílio, por todo o amor, por todo o carinho e ternura, por ser sempre essa presença constante nas nossas horas mais difíceis. Te agradecemos sempre, Jesus, porque no teu nome nós temos encontrado a esperança necessária para seguir em frente. No teu nome, Jesus, nós temos colocado a nossa fé e o teu nome tem sido um arauto de esperança, um farol nas nossas noites mais escuras. Quando todos nós, Senhor, passamos pelos nossos dias mais difíceis, pelo nosso momento de testemunho, como disse o salmista, pelo vale da sombra da morte, nós, dos vales, das profundezas, olhamos para cima e sabemos que do alto vem o nosso socorro. E um dia, Jesus,
vendo o Senhor em nossa direção caminhando, nós poderemos, num júbilo supremo, dizer às nossas almas: canta, minha alma, a hora de cantar chegou, canta o teu amado. E então, Jesus, na nossa redenção espiritual, nós poderemos sentir o teu abraço, que é o presente supremo pelo qual nós temos batalhado aqui e que nós mais esperamos, que esperamos acima de tudo. Diante do nosso mais sincero desejo, nós te pedimos sempre, Mestre, que o Senhor nos auxilie no trabalho cristão aqui na terra. Ajuda-nos, Jesus, com disciplina, humildade, ajuda-nos a perdoar, ajuda-nos sempre a manter um olhar atento a quem realmente precisa, ajuda-nos a discernir entre aquilo que é material e aquilo que é espiritual, e ajuda o nosso coração a arder pelas coisas espirituais, pelas coisas que vêm de ti, Mestre. Por fim, Jesus, unidos aqui em teu nome, nós ainda queremos pedir por todos aqueles que nessa hora passam pelos sofrimentos mais atrozes, por aqueles que choram, pelos aflitos, pelos desesperados dessa terra. Que a paz, Mestre, que provém do teu coração, caia sobre todos nós nesta hora, trazendo a certeza aos nossos corações de que tudo passa nessa vida e de que só o teu nome santo, Jesus Cristo de Nazaré, é suficientemente forte para reinar para todo sempre. Reina em nós, Jesus. Entra nos nossos corações, Mestre, e muda tudo de lugar conforme a tua santa vontade. Nós queremos mais uma vez te dizer de joelhos que nós te amamos muito. E ainda de joelhos, Senhor, lembrando a tua linda imagem com muita emoção, e por toda a eternidade nós todos dizemos: Hosana a Deus nas alturas, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Mais uma vez nós queremos te dizer que nós te amamos muito. Se conosco, Jesus, agora e para todo sempre. Que assim seja. Que assim seja, Senhor. Bom, gente, nós estamos no capítulo que é o 14, então nessa mensagem de Santo Agostinho, nós já falamos sobre a questão das reencarnações, das dificuldades em família, onde muitas vezes aqueles que reencarnam numa mesma família consanguínea trazem desavenças de outras eras, e é por isso que ele começa esse próximo parágrafo dizendo: não desprezeis, pois, a criancinha que repele sua mãe, nem a que vos paga com a ingratidão. Não foi o acaso que a fez assim, e que vô-la deu. Então ele está indo no cerne da questão, está indo no ponto principal que explica essas desavenças desde o berço numa família consanguínea. Às vezes a mãe mesmo, ao conceber o filho, já manifesta uma rejeição àquele feto. Ou o contrário, quando a mãe se apega muito à maternidade, é o pai que sente aversão ao filho que vai nascer, não é? Então, depois que nasce, é comum a mãe passar, por exemplo, por uma depressão pós-parto. É comum, inclusive, que o casal se afaste devido à influência da criança. Enfim, nós como espíritas cristãos, nós temos que enxergar a questão sob um novo prisma, que é o prisma muito mais amplo do espectro das reencarnações, compreendendo que cada espírito que chega numa família é um espírito eterno, que está vindo de um passado que nós não conhecemos e que irá prosseguir ao infinito. Será imortal como nós.
nas outras reuniões nós comentamos, os pais somente formam corpos, não é? Os genes paterno e materno se unem na concepção para formar um corpo, mas o espírito não é formado pelos pais. O espírito vem de Deus, não é? E não sabemos de onde ele vem, para onde vai, onde ele sopra, porque isso está naturalmente na história profunda de cada um. Então, uma criança que desde cedo repele a sua mãe tem razões específicas para isso. E essas razões, na maioria dos casos, situam-se no passado, em outras encarnações, nas quais certamente esses protagonistas de hoje, mãe, filha, pai, filho, foram desafetos, foram inimigos, foram contendores. Então, é muito importante a gente encarar essa situação sob esse prisma, porque aí a maneira de compreender logo na infância essas incongruências, essas desavenças, poderá favorecer que os pais que vieram antes, que são mais responsáveis, que têm mais responsabilidade, né, já são adultos nesta vida, para que eles possam contornar o problema sem reforçá-lo. Porque na maioria dos casos, o que acontece? Os próprios familiares reforçam durante os anos seguintes aquela desavença da primeira infância, seja ela entre pais e filhos, mães e filhas, irmãos, e a situação vai só piorando, porque nós temos uma janela de oportunidade muito grande do 0 aos 7 anos, na infância da criança, na qual ela estará mais suscetível à orientação superior. Ela zerou a sua memória profunda, ela está num corpinho novo, ela não se lembra das outras encarnações, ela recebeu um cérebro de carne novo em folha, justamente para ser resetada, para ser disposta a receber influências benéficas que lhe alterem os vícios ou os maus feitos de antes. Então, o pai e a mãe, tendo consciência disso, eles agirão com muito cuidado, com muita paciência, com muita sabedoria, não é? Nunca reforçando o lado negativo, procurando, ao contrário, reforçar coisas positivas da criança, qualidades da criança, ao invés de reforçar defeitos, não é? Mas também, se a criança apresenta, logo de início, determinados vícios do pensamento ou de atitudes, é preciso que os pais também saibam corrigi-la a tempo, para que ela não caia nos erros de antanho. Pessoal, para o espírita, principalmente, não pode haver dúvida sobre o acaso. O acaso não existe. Emmanuel traz essa afirmação categórica para todos nós no Consolador, e nós espíritas precisamos acreditar que tudo tem uma razão bem pensada, admitindo que Deus é a inteligência suprema de ser. Essa articulação familiar, ela não ocorre, portanto, ao acaso. Os pais não estão na posição de pais por acaso, e o filho não está na posição de filho por acaso. E não obstante nós já termos conversado aqui sobre a piedade filial, sobre a qual Kardec fala, então os filhos, quando Jesus fala honra pai e mãe, Kardec ensina para todos nós que se trata da piedade filial e os filhos têm sim responsabilidade para com os seus pais. Todavia, maternidade e paternidade são uma grande missão espiritual para o pai e para a mãe. Como o Geraldinho trouxe, não é
acaso e não pode ser visto com um olhar de subestimação esse período da infância, porque a infância no planeta Terra ela é maior justamente pelo nível evolutivo do planeta Terra. Então, todos nós, quando encarnamos, temos a necessidade, diante da nossa baixa evolução, de uma infância mais longa. Nos planetas felizes, nos planetas que já detêm espíritos mais puros, a infância é muito mais curta. Então, como o Geraldinho trouxe, a infância ela é longa para que os pais que têm a missão espiritual para com os seus filhos possam educá-los. Não é à toa, gente, que isso tudo é articulado dessa forma. Então, percebam aqui quando Santo Agostinho fala, não desprezei a criancinha. Muitas vezes, o pai e a mãe que estão encarnados na Terra e estão passando por todas as dificuldades de uma encarnação em um planeta como a Terra, se milindram quando percebem que o filho é ingrato, que o filho não gosta, que o filho trata mal, que o filho prefere um em detrimento do outro. E o pai tem a responsabilidade de educar e a responsabilidade de passar por cima de tudo isso. Nós dois não estamos aqui dizendo que é fácil receber certas coisas dos filhos e ainda assim seguir em frente num processo de educação. É claro que não é o caso. Todavia, os pais precisam se colocar nessa posição e engolir, sim, certos sapos para que esse período da infância e da posterior adolescência, em que a encarnação está se completando, seja um período verdadeiramente frutífero para a educação desse espírito que está chegando à Terra numa nova encarnação. Os pais precisam ter esse olhar. E quando a gente olha a realidade dos centros espíritas, é muito comum que os pais estejam dentro dos centros espíritas e os filhos não. Essa é uma realidade comum, tanto aqui em BH como ao redor do Brasil. A gente recebe muitas mensagens nesse aspecto e o ideal é que os pais, diante da autoridade que eles detêm, levem os seus filhos, principalmente na primeira infância, para a evangelização infantil, porque a família, quando se une dessa forma, e os pais, quando tratam os filhos com essa autoridade saudável diante da evangelização infantil, todo mundo só tem a colher frutos muito positivos. Se deixa passar essa fase preciosa de educação na infância, é possível que as más inclinações do passado, de relações que já foram deturpadas em outras vidas, é possível que tudo isso venha à tona, as rivalidades, o ódio, tudo venha à tona mais uma vez e seja mais uma encarnação de fracasso para o grupo familiar. Bem, prossegue então o Espírito de Santo Agostinho dizendo: uma intuição imperfeita do passado se revela, pelo que podeis deduzir que um ou outro já odiou muito, ou foi muito ofendido, que um ou outro veio para perdoar ou para expiar. Mães, abraçai o filho que vos dá desgostos, e dizei com vós mesmas: um de nós dois é culpado. Fazei por merecer os gozos divinos que Deus associou à maternidade, ensinando aos vossos filhos que eles estão na terra para se aperfeiçoar, amar e bendizer. Mas, ó, muitas dentre vós, em vez de eliminar pela educação os maus princípios inatos da existência anterior, alimentam e desenvolvem esses mesmos princípios por uma culposa fraqueza ou por descuido, e mais tarde o vosso coração, ulcerado pela ingratidão dos filhos, será para vós, já nesta vida, um começo de expiação. Bom, aqui o Espírito é muito claro, né, nessa questão. Primeiro, ele reforça a questão de que as desavenças que se apresentam entre os integrantes de uma família aqui na Terra, uma família pelos laços de sangue, elas têm a sua origem no passado, em ódios, ofensas ou remorsos ou desejos de
desforra, vingança, não é? Então isso está muito claro. Mas aí ele fala para as mães, e a gente pode certamente estender isso aos pais, claro, que nós devemos sim abraçar os filhos que nos dão desgostos, sabendo que muitas vezes esses filhos foram desviados do bom caminho por nós mesmos no passado. Então nós temos aí um passado culposo ou doloso no qual nós, infelizmente, induzimos esses mesmos espíritos em outra roupagem carnal ao erro, ao vício, ao crime. E somos chamados hoje, nesta encarnação, a corrigi-los a tempo. E como João Pedro falou antes, o melhor momento para fazer isso é durante a infância. Não é deixar para depois. Porque se você deixar para depois, esse depois será muito mais doloroso. Então a gente vê, a gente que tem muito contato com o público, vê o esforço das mães, dos pais, principalmente na casa espírita, por levar os filhinhos na evangelização, na pré-mocidade, na juventude espírita. Muitas vezes eles nem querem ir, mas existe todo um trabalho assim de convencimento e precisa ser feito assim. É necessário que os pais se valham da sua autoridade para levá-los aos centros espíritas, porque lá, com as evangelizadoras infantis, com os professores da pré-mocidade ou os palestrantes da juventude espírita, eles vão ter recursos de entendimento com outras pessoas, né? Porque muitas vezes o pai diz uma coisa e o filho já não quer nem ouvir, rejeita. Mas se ele ouvir a mesma coisa de outras pessoas mais sensatas, dos círculos da atividade espírita cristã, e essa fala minha se estende também às outras escolas religiosas. Com certeza. Né? O catolicismo tem também o seu A catequese, né? a catequese, o catecismo infantil, os grupos de jovens. As escolas protestantes Com também certeza. têm os seus grupos de jovens. Então isso está em todas as escolas religiosas cristãs e acredito também com as não cristãs, Eu também imagino. não é? Por quê? Porque a religião, todas elas, são caminhos para Deus. E, claro, nós temos interpretações distintas de acordo com a ótica da nossa formação. Então, podemos ter diferenças entre nós de entendimento, de interpretação. Mas o fundo religioso, o fundo que nos religa a Deus Criador, é o mesmo, que é o amor, né? E os pais são chamados a colaborar com amor diante dos filhos problemas, filhos chamados problemas, né? Então eles são chamados. Por isso que ele fala, mães, abraçai o filho que vos dá desgosto, né? Ele fala também que principalmente a mulher deve fazer por merecer os gozos divinos que Deus associou à sua maternidade. Olha só. E a maternidade é uma bênção. Nós, homens, por exemplo, não temos essa condição de gerar um filho dentro dos nossos ventres, acalentá-los dentro do nosso próprio corpo físico durante 9 meses, não é pouco tempo, e dar à luz. Então a mulher já tem essa vantagem reencarnatória Para a evolução. de ser tocada no íntimo da alma, no íntimo do sentimento, porque ela está mais ligada, né, àquele coraçãozinho que começa a bater dentro do seu próprio ventre. Então, o Santo Agostinho diz, fazei por merecer os resultados, os frutos, os gozos de uma missão de maternidade bem cumprida. Ou seja, elas devem fazer o máximo dos esforços, devem empreender todas as suas forças para serem bem-sucedidas,
na missão da maternidade. E estendemos isso também aos pais. Os pais também têm outro tipo de responsabilidade associada à maternidade, né, que é a paternidade. A gente sabe que o pai tem uma presença e uma necessidade muito importante na evolução das crianças, e ele deve sim agir com a disciplina, com a sua presença, no sentido de dar o norte àquela família, não é? Dentro dos próprios estudos psicológicos, é o pai aquele que vem com a missão de dizer não. Não é? Existe uma ligação fundamental tão grande entre o filho e a mãe, que dentro da evolução dos primeiros tempos da criança, ela não se dissocia da mãe. Ela acha que ela e a mãe são um só. É o pai que vem cortar esse laço. Então, o pai tem uma função muito grande dentro da família, né? Ele tem a responsabilidade de dizer não, de colocar limites, que muitas vezes as mães não conseguem, porque elas também estão nesse momento de maternidade, de acalento da criança, e a criança é quase que uma extensão delas mesmas. Então, tudo isso faz-nos a refletir que todas as peças de uma família são importantes. A mãe com a maternidade, o pai com a paternidade, a fraternidade também entre os irmãos tem a sua importância. A gente sabe quão difícil é uma família que tem numerosos filhos manter uma união, manter uma paz, uma fraternidade legítima entre esses vários irmãos e irmãs. Por outro lado, também nós sabemos que é muito difícil também a família que tem um só filho, filho único, porque ele concentra todas as atenções da mãe e do pai e se torna o rei da casa, não é? O soberano da casa. Então, tudo isso são questões que nós precisamos aprofundar, sempre com a ótica espírita cristã, que nos informa das outras vidas, das outras encarnações. E com esse conhecimento, a gente vai ter mais condição de superar os problemas que surjam. Ele chega a dizer aqui que a função principal da mãe, e aqui a gente estende também aos pais, é ensinar aos filhos que eles estão na Terra para se aperfeiçoar, para se amar uns aos outros, a si mesmo e aos outros da família, e a bem dizer. Olha que palavra importante, hein? Comenta para nós isso, John. Bem dizer, porque isso aí afasta, essa palavra afasta as desavenças familiares, o mal dizer. Olha só, nós temos uma missão, fazer com que os nossos filhos bendigam. Olha que importante isso. Bom, ele ainda falou para eu comentar essa parte, e o Geraldinho sabe que eu acho que a palavra sempre tem que ser usada para bem dizer. Ele sabe que eu praticamente abomino o uso da palavra para amaldiçoar ou para falar alguma coisa que não seja construtiva. Palavra é poder, né, gente? Então, usar esse dom para o bem é muito importante. Usar a palavra para abençoar, para bem dizer, para construir no mundo, em detrimento de usar a palavra para amaldiçoar, para destruir, para colocar as pessoas para baixo. A palavra é vibração, é matéria. Muito importante que a gente realmente conduza esse dom de Deus para o bem. Agora, eu acho que o mais importante disso tudo que o Geraldinho falou e dessa parte do parágrafo é a relação que o Santo Agostinho faz entre a falta de educação por parte da mãe e a expiação, que é o que ele fala no fim.
que a ingratidão do filho, ulcerando o coração da mãe, seria o início da expiação já na terra. Então percebam, gente, que a maternidade, como o Geraldinho colocou várias vezes, também a paternidade, esses dois componentes são uma missão espiritual. Então o pai que falha nessa missão porque não deu a atenção devida, porque não se empenhou, como os espíritos nos dizem, na questão 642 do Livro dos Espíritos, fazer o bem no limite das nossas forças. O pai e a mãe precisam se esforçar na educação no limite das suas forças. Porque, do contrário, eles vão expiar, porque essa é uma missão, é um dever, é uma obrigação deles. Percebam, gente, a importância desses encargos espirituais. A família é, como diz lá no Velho Testamento, a menina dos olhos de Deus, porque é uma composição espiritual para que todos ali evoluam, para que débitos do passado sejam literalmente pagos e para que esses espíritos nessa rede tão emaranhada possam todos rumar para Deus. Nós sabemos que muitas vezes, e o Geraldinho tocou nisso, aquele filho que odeia a mãe, que odeia o pai, em outra encarnação, sofreu na mão da mãe, desse pai, e esses pais voltam justamente para refazer, para dar o que eles não deram, ou para dar o que eles tomaram. Então vejam a importância, para devolver o que eles tiraram. Vejam a importância. A maternidade, a paternidade, para o espírita, para o cristão que tem acesso a esse tipo de conhecimento tecnológico, científico, como o Espírito está trazendo aqui para a gente, precisa dar valor e andar conforme essas instruções, porque do contrário, gente, a culpa da consciência é muito grande e só resta expiar. E como o Espírito está trazendo, essa relação que o Espírito fez aqui é muito importante para nós não subestimarmos o papel e o dever da educação. Outro ponto importante, diante de tudo que o Geraldinho trouxe, e como o Santo Agostinho está focando aqui nas mães, é nós nos lembrarmos que, de acordo com a questão 890 do Livro dos Espíritos, o amor de mãe, ele é virtude e instinto. Então, como o Geraldinho trouxe, a gente percebe muito esse instinto da mãe na dificuldade de dizer não, na vontade de fazer todos os desejos do filho. Agora, precisa perceber que esse amor, virtude que está lá dentro, que entrega o filho para Deus, como diz Emmanuel na questão 189 do Consolador, que a mãe precisa entregar o filho a Deus, esse amor, virtude, para a mãe cristã, para a mãe espírita, ele tem que florir, ele tem que emergir, ele tem que aparecer para essa mãe dar conta da educação espiritual que ela precisa passar para os seus filhos. Então, gente, quando a gente vê uma relação tão grande entre a falta de educação e a expiação, todos nós, como comunidade, como sociedade, precisamos considerar que maternidade e paternidade são duas funções muito importantes e que a família é, de fato, a célula dura que faz o mundo inteiro evoluir. Até para ilustração aqui, como nós convivemos muitos anos com o Chico Xavier, eu não vou citar nomes, claro, mas ele próprio vai nos contar de uma forma muito assim curiosa uma questão de resgate do passado, numa família ligada a nós, da nossa própria família, né? E eu me lembro de chegar lá e era aniversário daquela pessoa, e então, comentando sobre o aniversário, o Chico ficou falando: mas que beleza, gente. Fulana deu à luz a ciclano. E ele repetia isso com muita ênfase, né? Mas que beleza, várias vezes. Fulana deu à luz a ciclano. E eu senti que aquilo estava um pouco... Havia ali um excesso, né? Uma hipérbole do Chico, no sentido de que ele estava assim, com muita ênfase, querendo me dizer alguma coisa, né, a respeito dessa questão familiar do passado. Então eu perguntei: mas Chico, por que você está falando isso com tanta ênfase? Aí ele explicou. Quer dizer, ele estava só esperando a deixa para ver se eu entendia. Ele queria forçar a barra para você puxar. Ele queria que eu prosseguisse no assunto.
E a gente, às vezes, tem uma mente muito mais lenta do que o Chico Xavier, né? Imagina. Até a gente entender o que ele queria falar. Então ele disse assim: ah, mas eu estou querendo lhe dizer, Geraldinho, é isto, que fulana deu à luz a ciclano, porque no passado, o fato dela ter dado à luz a ciclano já é um resgate, Olha, já é uma solução de um problema do passado, porque numa vida anterior, pelo mau uso da palavra, nossa. ela se emaranhou num problema de calúnia e difamação, não é? Que essa calúnia e essa difamação, que na realidade até nem foi calúnia, nem tanto calúnia assim, porque havia um fundo de verdade naquilo que ela espalhou, né? Então vamos dizer assim, seria mais uma fofoca, né? Uma difamação. Então o fato dela ter falado determinados assuntos ocasionou uma tragédia no qual o filho dela, nesta vida, acabou sendo assassinado. Ela tirou a luz. Então, olha só, por um Tirou erro, da luz. Né? exatamente, um erro do passado, pela fofoca, pela falta de vigilância, não é? E essa pessoa, essa senhora, então, falou o que não devia, inconsequentemente. O que ela falou gerou uma tragédia em outra família, no qual o atual filho dela foi assassinado. E nesta encarnação é ela quem veio dar a luz a ele. E é interessante, olha como o Chico é um mestre, né? Porque dar a luz não é objeto direto, é com crase, a luz. Então, literalmente, entregar ele de volta à luz. Olha que beleza. Que havia sido tirada. Que havia sido exatamente, que ela havia retirado ele da luz. Exato. Que loucura. Vejam, gente, como que esses casos que estão muito bem relatados na literatura espírita cristã, nos livros do nosso amado Chico Xavier, nos livros de Allan Kardec, na Revista Espírita, tudo isso nos leva a uma profunda reflexão. Nada é por acaso. Voltando aí no início da mensagem, né? Não foi o acaso que a fez assim. Exatamente. Veja bem. Então, um caso simples, né? A gente vê isso todo dia. Uma mãe dando à luz ao filho, todo mundo comemora. Só que o Chico foi muito mais além. Bateu. Foi muito mais além, né? Ele já desvendou, primeiro, parabenizando a mãe, porque ela estava cumprindo um resgate em relação ao passado culposo. E ao mesmo tempo, revelando aí essas, vamos dizer assim, essas teias que nos unem uns aos outros, de outras encarnações, muitas vezes conflitantes, mas que nesta vida atual precisam desaguar no campo da paz, da concórdia, da união, da fraternidade legítima e pura, né? Então, isso é muito importante. O Espírito de Santo Agostinho, no próximo parágrafo, diz: a tarefa não é tão difícil quanto poderíeis imaginar. Então, gente, o Espiritismo está nos mostrando que a maternidade e a paternidade não é uma tarefa tão difícil assim. O grande problema é o seguinte, é que a maioria dos pais e das mães não se apercebem da responsabilidade que assumem. Esse é o problema. Esse que é o problema. Então, agem de forma inconsequente. Formam famílias de forma inconsequente. Exatamente. E aí descuidam da educação dos filhos. E aí não se preparam convenientemente no sentido moral, ético, religioso, no sentido também da cultura, né? Do cuidado, da ciência, porque tem que cuidar das doenças, tem que cuidar da alimentação, tem que cuidar de prover a família dos recursos necessários ao seu desenvolvimento, né?
Então tem tantas variáveis e a maioria das famílias, infelizmente, as pessoas se ligam de forma inconsequente. Às vezes por um encontro fortuito, e aí acha que por aí pode-se começar uma família sem laços fundamentais e a coisa deságua com os pais muitas vezes reforçando o lado negativo dos filhos de outras vidas. Como o Espírito disse no parágrafo anterior, não é? Ele fala Em vez de eliminar pela educação. Então, gente, os pais, a principal função dos pais é educadora. Com certeza. Não é a escola que vai educar o filho. Não é? Infelizmente, no Brasil, a gente tem muito essa noção. A escola educa. Não. Quem educa é o pai e a mãe. É a família, né? Quem tem a responsabilidade de dar orientação moral, ética, religiosa, é a mãe e o pai. Com certeza. Então, é a função deles o quê? Eliminar pela educação os maus princípios inatos nos filhos de existências anteriores. Mas, na maioria dos casos, ao invés de fazer isso, eles alimentam e desenvolvem esses mesmos princípios inferiores por uma culposa fraqueza de caráter, porque aí é quando o pai e a mãe dão eles mesmos um mau exemplo. Exatamente. O pai bebe em casa, fuma em casa, a mãe também fuma e bebe, se descontrolam um com o outro, xingam, falam palavrões e se atacam mutuamente, brigam, estão ali fofocando da família, fofocando dos vizinhos. Que exemplo que eles estão dando? Qualquer coisinha grita, não é? Isso não é exemplo cristão. Então, aí vem a fraqueza dos pais. Ou então, pior ainda, é o descuido, que é quando o pai e a mãe não estão nem aí para os filhos. Acontece. Então põe filho no mundo achando que 5, 6, 7, 8, 10 filhos e que Deus vai criar. Não, pelo amor de Deus. Deus nos dá a vida. Agora, quem vai cuidar, quem tem a responsabilidade de cuidar, são os pais, não é? Então, desse ponto de vista, aí realmente é muito difícil, porque os pais não tiveram o bom senso, o controle necessário para iniciar uma célula familiar com a devida responsabilidade. Agora, se eles iniciam com a responsabilidade, eu vou até usar um jargão aqui que minha prima de minha mãe, Wanda de Figueiredo Noronha, que já reside no além, dizia: se tem a cabeça em cima do pescoço, né? Se a gente tem a cabeça em cima do pescoço, ou seja, age com responsabilidade, com razão, mas ao mesmo tempo guiados pelo coração, não é tão difícil assim essa tarefa. Exatamente. E ele diz: não exige o saber do mundo. Tanto o sábio quanto o ignorante podem desempenhá-la. Agora a parte mais importante. Agora vem a parte mais importante. E o Espiritismo vem facilitar o seu desempenho, dando a conhecer a causa das imperfeições do coração humano. Ora, então não depende de cultura. Muitas vezes nós vemos famílias muito cultas, de doutores disso, doutores daquilo, e que os filhos estão relegados ao inteiro abandono. Né? E outras vezes famílias muito humildes, de lavadeiras, de pedreiros, de serviçais, que têm uma amorosidade, que têm uma família amorosa, muito bem cuidada, que levam seus filhos para suas escolas religiosas, que os tratam com respeito, dignidade e, sobretudo, com muito amor. Então, tanto o sábio pode desempenhar essa tarefa, quanto também os corações mais humildes e mais ignorantes.
Agora, sem dúvida nenhuma que o Espiritismo, que é a razão aqui do nosso culto do Evangelho no Lar, vem nos dar uma ferramenta valiosíssima para que nós possamos empregá-la na construção de um mundo melhor a partir de nossa própria família, conhecendo os problemas do coração humano como provenientes aí dos evos incontáveis, né, dos séculos sem fim de outras vidas. Gente, quando o Geraldinho estava falando aqui dessas famílias desestruturadas, eu me lembrei, eu acompanhei de perto alguns casos, eu trabalhei por um tempo com direito de família, e é muito triste quando os pais eles perdem absolutamente a capacidade de levar a família adiante e os filhos sofrem com separações muito dolorosas, ou com descaso, ou com descuido. Você vê no olho da criança que ela anseia por um esteio, por um pai ou por uma mãe que esteja ali cuidando, dando atenção, dando aquilo de que ela precisa. É muito triste, gente. A gente precisa batalhar para a promoção dos direitos das crianças dentro desse âmbito familiar, valorizando a família e tentando, como sociedade, literalmente promover um bem-estar para essas famílias, dando todo o auxílio e apoio que estiverem dentro do nosso alcance. Isso é importante, pessoal, porque as crianças sofrem muito. Relativamente ao que nós falamos aqui no último parágrafo, eu acho que é muito importante que todo espírita entenda que o espiritismo é essa bênção, é esse grande tesouro, como Kardec explica para a gente naquele livreto O que é o Espiritismo, que o Espiritismo, em explicando a relação entre plano material e plano espiritual, e explicando essas relações, como elas funcionam, e acaba sendo de fato e literalmente um grande consolador, porque traz para a gente raízes de problemas que materialmente parecem indissolúveis. Então, o espírita certamente vai ser cobrado a mais. A gente sempre lembra aquela figura de Jesus, aquele que não conhecia a vontade de seu Senhor e mesmo assim, e por isso fez o errado, recebeu poucas bastonadas, mas aquele que conhecia a vontade de seu Senhor e mesmo assim não a promoveu, não a levou em consideração, recebeu muitas bastonadas. O Espiritismo, como o cristianismo, daqueles que tiveram maior acesso a grandes oportunidades, a estarem perto de grandes cristãos, de pessoas que ajudam, de muito conhecimento, vamos colocar o cristianismo de forma ampla. O cristianismo, se não for aproveitado, gera um problema de culpa muito grande. Nós já falamos disso aqui algumas vezes. Obviamente, aquele que não usou o espiritismo para edificar a sua família vai sentir mais culpa do que aquele que não recebeu a bênção do conhecimento espírita. E lembrando sempre que o espiritismo, em sendo esse grande tesouro, se não for aproveitado, só resta geralmente purgar em zonas espirituais mais densas. Exatamente. Bom, gente, vamos fazer só mais um parágrafo, porque ele fecha esse tema da criança, né? Esse parágrafo que começa com a frase o seguinte: desde o berço, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz de sua existência anterior, devendo os pais aplicar-se em estudá-los. É o que nós estamos comentando desde o início do culto. Então, os pais atentos, a mãe e o pai, desde os primeiros passinhos do bebê, né, o bebê engatinhando, eles têm que ficar com a sua atenção aberta. Porque a criança vai manifestar as suas tendências, sejam elas positivas ou negativas. E quando forem as positivas, podem reforçá-las, podem parabenizá-las. E, em chegando a alguma tendência negativa, é preciso corrigi-las desde o início. Prossegue ele: todos os males têm seu princípio no egoísmo e no orgulho. Espreitem, pois, os pais os menores sinais que revelam o germe de tais vícios e tratem de combatê-los,
sem esperar que lancem raízes profundas, porque está naquela fase da plantinha tenra, não é? É fácil você tirar ali aquela plantinha tenra. Deixar essa planta tomar raiz e se transformar numa árvore robusta, aí o mal já está instalado no espírito das crianças. E ele destaca com muita procedência o seguinte: façam como bom jardineiro, que arranca os brotos defeituosos à medida que os vê apontar na árvore. Se deixarem que se desenvolvam o egoísmo e o orgulho, não se espantem de serem pagos mais tarde com a ingratidão. Os pais que fizeram tudo pelo adiantamento moral dos filhos e não lograram o êxito desejado, não têm por que se inculpar a si mesmos e podem conservar tranquila a consciência. Em compensação à amargura muito natural que então experimentam pelo insucesso dos seus esforços, Deus reserva a grande e imensa consolação, na certeza de que se trata apenas de um retardamento e que lhe será concedido concluir em outra existência a obra agora começada e que um dia o Filho ingrato os recompensará com seu amor. Então, nós temos aí duas situações. Aos pais zelosos, certamente está destinado o sucesso do empreendimento, da educação dos filhos. Eles vão ter orgulho dos seus filhos, vão ver os seus filhos crescer com dignidade, não é? Aquela sementinha que eles plantaram desde a criança tenra, desde a idade tenra, no coração de seus filhos, ainda que eles passem pela turbulência da adolescência, da juventude, mais tarde, não é? Depois que eles assumirem a condução da sua vida, depois que eles formarem as suas próprias famílias, os pais vão ver os frutos da responsabilidade que ensinaram aos filhos. Agora, se acontecer disto não acontecer, desses filhos se encaminharem pelo caminho do mal, do vício, do crime, aí não é para eles terem. Se eles se esforçaram, fizeram o máximo que podiam fazer, não é para que eles se entristeçam, porque essa amargura será compensada no futuro, não é? A consolação divina virá mais tarde, talvez até numa próxima encarnação, quando eles verão esses filhos ou retomarão a educação desses filhos numa situação de maior autoridade, talvez, ou de maior eficiência. Pessoal, há algumas relações, e a relação entre pai e filho, ela promove isso, há algumas relações em que a conduta do outro acaba eclipsando o ego de outrem. Isso acontece com os pais e os filhos. Quando um filho erra, o pai precisa ter humildade de admitir que aquele filho errou. É muito comum que o pai não queira admitir o erro do filho, queira que o filho seja perfeito. E isso que o Espírito trouxe aqui para a gente é uma coisa que a gente vê muito, é muito comum. Por muito tempo na infância, o pai quer bater naquela tecla que o filho é perfeito, que não quer enxergar erro no filho. Então precisa haver, vejam a importância da evangelização dos pais, precisa haver humildade dos pais para falar, sim, o meu filho é mais materialista, o meu filho tem uma tendência assim, o meu filho tem uma tendência daquela maneira. De furtar, por exemplo, de furtar. A minha mãe, hoje ela já está aposentada, foi educadora por muitos anos da educação infantil,
E ela falava que era muito comum ver crianças com uma tendência muito forte ao furto, a pegar aquilo que não era delas. Se o pai percebe, ele tem que ter a humildade. A gente não está falando que o pai tem que colocar um cartaz na rua, o meu filho furtou. Não é isso. Agora, o pai precisa ter a humildade de aceitar que o filho errou. Isso não faz dele e não faz da mãe alguém menor, alguém pior. Pelo contrário, faz alguém consciente, capaz de detectar um erro e corrigir. Essa instrução que o Espírito traz no início, desde o berço, perceber e corrigir, depende muito, gente, de humildade dos pais, de abertura dos pais. E o que a gente vê na realidade fática do dia a dia é pai e mãe querendo dizer, querendo martelar que o filho é perfeito. Não é o caminho. E o segundo ponto que o Espírito traz aqui para a gente, sobre o qual quero comentar, é esse pai e essa mãe que de fato vão fazer tudo, vão no máximo, no limite das suas forças, promover uma educação decente e mesmo assim não haverá êxito. Aí é paciência e entender que fez o máximo que podia e diante desse esforço Deus vai recompensar aquele pai, aquela mãe, por todo o bem que ele promoveu. E a gente precisa lembrar nesse ponto para os filhos. O filho que tem um pai maravilhoso, uma mãe maravilhosa e não dá valor, corre o risco de esses pais maravilhosos estarem ali na última tentativa de tentar resgatar esse espírito, eles vão subir e esse filho vai ficar para evoluir com um outro grupo familiar que vibra mais difícil, que vibra mais baixo e dentro do qual ele vai sofrer mais e vai perder a oportunidade daquela mãe maravilhosa e volta com uma mãe que é uma megera, porque é a mãe de que ele precisa e porque aquela mãe já nem vibra mais para encarnar num planeta de provas e expiações, já subiu. E aí, gente, os espíritos nos falam isso. O problema é dele. Vai ficar para trás e vai evoluir na marra com outro grupo. E os filhos também precisam levar em consideração o seguinte: pais e mães muito bons não são sempre que você vai ter. É muito comum, e na literatura de Chico Xavier a gente tem vários exemplos, que o filho que não deu valor, na outra encarnação, já não tenha o direito de encarnar como filho. E como a gente vê na literatura espírita, aí volta geralmente como um trabalhador do lar, um servidor do lar, que vai passar a vida inteira vendo aquela mãe maravilhosa e pensando, nossa, eu queria que ela fosse a minha mãe. Mas vai estar sempre relegado àquela situação de subordinação de trabalhador, de serviçal dentro daquele grupo familiar. Então, o filho que não dá valor aos pais, a gente falou muito hoje da responsabilidade dos pais, do pai e da mãe. Todavia, o filho que não dá valor a um bom pai e a uma boa mãe só tem, literalmente, a perder. É isso mesmo. Bom, com isso, chegamos ao final deste parágrafo e Kardec pede aqui que nós estudemos o capítulo 18, item 19, que recomendamos que vocês o façam em casa. Tá bom? Fica como dever de casa. Então, vamos ler o capítulo 13, item 19. E semana que vem continuaremos na mesma mensagem a partir do parágrafo Deus não dá prova. Dia 11 de abril, né? Dia 11 de abril. Tá. Ok, pessoal? Já vamos então dando por encerrado o nosso culto do Evangelho, os nossos comentários, as nossas palavras. Você quer falar alguma coisa? E então vamos convidar a todos neste momento para a reflexão, colocando do lado a sua água para que seja fluidificado o copo d'água. Nós sabemos que os benfeitores espirituais sempre nos acompanham no culto no lar, carreando para as nossas águas os melhores eflúvios espirituais para o nosso próprio equilíbrio. E neste pedido, que é sempre renovado, no culto do Evangelho de Jesus em nosso lar, nós temos com muita alegria o dever de agradecer, de orar. Então vamos
nos concentrando, fechando os nossos olhos, relaxando as nossas questões, esquecendo os nossos problemas, colocando de lado tudo o que nos desagradou no dia de hoje, para somente valorizarmos o que é justo, o que é belo e o que é bom. Vamos pedir a Deus que nos abençoe neste dia de hoje, no culto do Evangelho, que é o roteiro de luz e bênção que haverá de nos elevar para o seu seio. Somente através da reflexão, do estudo, do aperfeiçoamento, os nossos corações vibrarão, Senhor, num diapasão de amor e concórdia, paz e alegria, equilíbrio e consideração, a fim de que as nossas mãos façam o bem, a fim de que a nossa mente faça assim espelho límpido a refletir-te a luz dos páramos da vida imortal, a fim de que os nossos corações batam em uníssono com a frequência do amor universal que se expande por todos os multiversos das existências sem fim, dos planos infinitos da vida celestial. Senhor Jesus, representante de Deus na terra, nosso divino orientador, guia e mentor, governador de nossa abençoada terra, esteja conosco, Senhor. Esteja junto de nós, fortalecendo-nos as boas decisões para o bem, para o belo, para o que é justo, para o que é amoroso e compassivo. Fortaleça a nossa fé, Senhor, para que ela seja essa estrela guia, nos direcionando os passos no caminho da verdade e da vida que nos deste. Hoje, em especial, estamos pedindo pela nossa cadelinha Holly, que está internada num hospital veterinário aqui em Belo Horizonte, necessitando cuidados especiais. Vamos pedir em nome de Deus que ela seja abençoada. E assim estendendo também o pedido para abençoar todos os animais de estimação, de todos os lares que nos ouvem neste instante. Sejam eles cãezinhos, sejam eles gatos ou outros animais domésticos, para que todos eles possam ser também, como filhos de Deus que são, nossos irmãos menores, abençoados por nosso Pai Criador, que é todo poder e é toda bondade. E também estamos pedindo, Senhor, que a partir da madrugada deste novo dia 5, o João Pedro, no seu aniversário, seja abençoado com múltiplas bênçãos de paz e alegria, com muita luz, muito amor em seu roteiro de ascensão espiritual. Que ele receba de todos nós os eflúvios de maior paz, de maior reconhecimento e gratidão por sua presença conosco em nossas vidas. Que Deus te guarde, Deus te guie, Deus te ilumine, hoje e todos os dias de sua existência e mais além. E em nome de Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nosso Mestre e Senhor, com o beneplácito do pedido à nossa querida Maria Santíssima, abnegada Mãe espiritual de todos nós, que assim seja. Que assim seja.
Bom, pessoal, então a gente fica por aqui hoje. Na semana que vem, com as bênçãos de Jesus, nós estaremos aqui às 8h30, na quinta-feira que vem. E a gente sempre lembra que o culto fica salvo aqui no Instagram e também no YouTube da TV Saber Espiritismo. A gente se encontra na semana que vem. Tchau, Abração. pessoal. Até a Até a próxima. próxima.